Disseram que ele era só um catador de lixo, até que ele consertou a ambulância e salvou uma vida. As ruas de Barra Mansa despertavam lentamente sob o sol matinal de terça-feira. O movimento típico de uma cidade do interior fluminense começava a ganhar ritmo, com comerciantes abrindo suas portas e trabalhadores se dirigindo aos seus destinos. Entre esse cenário cotidiano, uma figura conhecida por todos, mas verdadeiramente vista por poucos, iniciava mais um dia de trabalho. Ronaldo Peixoto, de 56 anos, empurrava seu carrinho de catador pelas avenidas principais da cidade. Suas mãos calejadas seguravam firmemente as alças do equipamento que havia se tornado uma extensão de si mesmo ao longo dos últimos 15 anos. O sol ainda não estava forte, mas já se podia sentir que seria mais um dia quente naquela região do Vale do Paraíba. Ronaldo não era apenas mais um catador de materiais recicláveis. Sua história pessoal era marcada por uma trajetória singular que poucos conheciam. Formado em mecânica industrial há mais de 3 décadas, ele havia trabalhado em grandes empresas da região até que uma crise econômica devastadora varreu o país no final dos anos 90. O que começou como um período temporário de dificuldades se transformou em uma nova realidade de vida. A perda do emprego formal não havia quebrado seu espírito, mas certamente havia mudado sua perspectiva sobre a vida. Ronaldo descobriu que nas ruas existia uma dignidade diferente, uma forma de sobrevivência que exigia não apenas força física, mas também inteligência e adaptabilidade. Ele aprendeu a ler a cidade de uma maneira que poucos conseguiam, identificando padrões, horários e oportunidades que passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Seu conhecimento técnico não havia desaparecido com a mudança de profissão. Pelo contrário, Ronaldo frequentemente utilizava suas habilidades para ajudar vizinhos com pequenos reparos, consertar equipamentos quebrados encontrados durante suas coletas e até mesmo auxiliar outros catadores com problemas em seus carrinhos. Essa generosidade silenciosa havia se tornado uma marca registrada de sua personalidade. A sociedade, no entanto, havia aprendido a olhar através dele. Ronaldo percebeu ao longo dos anos como as pessoas desviavam o olhar quando ele se aproximava, como conversas eram interrompidas quando ele passava próximo, como sua presença era tolerada, mas raramente reconhecida. Essa invisibilidade social havia se tornado tanto um escudo quanto uma ferida em sua alma. Apesar da indiferença do mundo ao seu redor, Ronaldo mantinha uma rotina disciplinada e um propósito claro. Acordava antes do amanhecer, organizava seu material de trabalho e saía para enfrentar mais um dia nas ruas da cidade. Sua rota era cuidadosamente planejada, passando pelos pontos comerciais mais movimentados durante os horários de maior descarte de materiais. Naquela manhã específica, enquanto empurrava seu carrinho pela rua Pouso Alegre, uma das principais artérias do centro da cidade, Ronaldo observava o movimento típico da região. Lojistas varrendo as calçadas, clientes entrando e saindo dos estabelecimentos, carros disputando espaço no trânsito cada vez mais congestionado. Era uma sinfonia urbana que ele conhecia de cor, mas que ainda conseguia surpreendê-lo ocasionalmente. O que Ronaldo não sabia era que aquele dia, aparentemente comum como tantos outros, estava prestes a se transformar no momento mais importante de sua vida. Um momento que não apenas mudaria sua própria trajetória, mas também salvaria uma vida e transformaria a percepção de uma comunidade inteira sobre o valor e a dignidade de cada ser humano. O som estridente da sirene cortou o ar matinal como uma lâmina, fazendo com que pedestres parassem instintivamente e motoristas encostassem seus veículos na tentativa de abrir caminho. A ambulância do SAMU atravessava o centro de Barra Mansa em alta velocidade, carregando uma preciosa carga que não podia esperar. Dentro do veículo de emergência, a tensão era palpável. Mariana Santos, de 28 anos, estava em trabalho de parto prematuro,
com complicações que exigiam intervenção médica imediata. Seu rosto pálido e suor frio denunciavam a gravidade da situação. O bebê não podia nascer ali, nas condições precárias de uma ambulância em movimento. Era necessário chegar ao hospital o mais rápido possível. O técnico em enfermagem Carlos Eduardo monitorava os sinais vitais de Mariana enquanto tentava acalmá-la com palavras tranquilizadoras. Sua experiência de mais de 10 anos no atendimento pré-hospitalar havia lhe ensinado que, em momentos como esse, cada segundo era crucial. As contrações estavam se intensificando e o tempo estava se esgotando rapidamente. O motorista da ambulância, João Silva, conhecia cada rua de Barra Mansa como a palma de sua mão. Havia calculado a rota mais rápida para o Hospital São Lucas, evitando os pontos de maior congestionamento do centro da cidade. Sua concentração estava totalmente focada na direção, navegando habilmente entre carros e pedestres, enquanto mantinha a velocidade segura, mas urgente. Foi então que o impensável aconteceu. No meio da rua Pouso Alegre, exatamente na altura do cruzamento com a Avenida Domingos Mariano, o motor da ambulância começou a falhar. Primeiro foram pequenos engasgos, depois uma perda gradual de potência, até que finalmente o veículo parou completamente, deixando escapar uma nuvem de vapor pelo capô. João tentou desesperadamente religar o motor, girando a chave várias vezes seguidas, mas o resultado era sempre o mesmo. Um ruído estranho seguido de silêncio mortal. O painel de instrumentos acendia luzes de advertência como um pisca-pisca natalino, indicando múltiplas falhas no sistema. Carlos Eduardo imediatamente acionou o rádio para solicitar uma segunda ambulância, mas a resposta da central foi desanimadora. O veículo de reserva estava em outra ocorrência do lado oposto da cidade e levaria pelo menos 20 minutos para chegar. 20 minutos que Mariana e seu bebê simplesmente não tinham. A situação estava se deteriorando rapidamente. As contrações de Mariana se intensificavam e sua pressão arterial mostrava sinais preocupantes no monitor portátil. O técnico sabia que precisava tomar uma decisão urgente, tentar fazer o parto ali mesmo na ambulância parada ou encontrar uma solução para fazer o veículo funcionar novamente. Ao redor da ambulância parada, um pequeno grupo de curiosos começou a se formar. Algumas pessoas ofereceram ajuda, mas ninguém tinha conhecimento técnico suficiente para diagnosticar o problema do motor. A pressão do tempo estava criando uma atmosfera de desespero que se espalhava rapidamente entre os presentes. João saiu da ambulância e levantou o capô, tentando identificar visualmente qual poderia ser o problema. Vapor ainda saía do motor superaquecido, mas ele não conseguia determinar a causa específica da pane. Sua formação era como motorista de emergência, não como mecânico, e seus conhecimentos técnicos eram limitados a verificações básicas de manutenção. Carlos Eduardo mantinha contato constante com a Central de Regulação Médica, informando sobre o estado da paciente e a urgência da situação. Os médicos do outro lado da linha ofereciam orientações para um possível parto de emergência, mas todos sabiam que aquela não era a melhor opção para uma gestação com complicações. Naquele momento crítico, com uma vida pendia por um fio, e o tempo se esgotando inexoravelmente, a única certeza era que um milagre precisava acontecer. E às vezes, os milagres aparecem nas formas mais inesperadas, vindos das pessoas que menos esperamos, daqueles que a sociedade tornou invisíveis, mas que guardam em suas mãos o poder de salvar vidas. Ronaldo Peixoto estava a apenas algumas dezenas de metros da ambulância parada, quando ouviu o som da sirene cessar abruptamente. Sua experiência de vida nas ruas havia desenvolvido nele uma percepção aguçada para situações anômalas, e algo naquela cena lhe chamou imediatamente a atenção. O vapor saindo do capô do veículo de emergência e a agitação ao redor indicavam claramente que se tratava de uma pane mecânica.
Sua primeira reação foi a mesma de qualquer cidadão comum. A preocupação genuína com a situação de emergência que estava se desenrolando diante de seus olhos. Ronaldo acelerou o passo, empurrando seu carrinho em direção ao local onde a ambulância havia parado, movido por um instinto humano básico de querer ajudar em momentos de crise. Ao se aproximar do grupo que se formara ao redor do veículo, Ronaldo pôde ouvir fragmentos das conversas tensas entre os socorristas. Palavras como gestante, complicações e não temos tempo chegavam até ele, deixando claro que se tratava de uma situação de vida ou morte. Sua expressão se tornou ainda mais preocupada quando compreendeu a gravidade do momento. O técnico Carlos Eduardo estava visivelmente angustiado, dividindo sua atenção entre cuidar da paciente e tentar encontrar uma solução para o problema mecânico. João, o motorista, permanecia debruçado sobre o motor, examinando componentes sem conseguir identificar a causa específica da falha. O desespero era evidente em seus gestos e na tensão de seus músculos. Quando Ronaldo se aproximou ainda mais, empurrando seu carrinho de catador, algumas pessoas do grupo de curiosos começaram a sussurrar comentários não muito gentis. "O que esse catador quer aqui?", murmurou alguém. "Não é hora para pedinte", disse outro em tom irritado. A invisibilidade social que Ronaldo conhecia tão bem se manifestava mais uma vez, mas desta vez em um momento crítico. Ignorando completamente os olhares de desaprovação e os comentários sussurrados, Ronaldo se dirigiu diretamente ao motorista da ambulância. Sua voz, embora calma, carregava uma autoridade que contrastava com sua aparência simples. "Posso dar uma olhada no motor?", perguntou com a naturalidade de quem já havia enfrentado centenas de problemas mecânicos ao longo da vida. João inicialmente hesitou, olhando rapidamente ao redor como se procurasse a aprovação dos outros presentes. A pressão da situação, no entanto, falou mais alto que qualquer preconceito. "Você entende de motor?", perguntou com uma mistura de esperança e ceticismo na voz. A resposta de Ronaldo foi simples, mas confiante. 15 anos de mecânica industrial e mais 15 consertando tudo que aparece na minha frente. Alguns dos curiosos riram discretamente, achando absurda a ideia de um catador de lixo conseguir resolver um problema que o próprio motorista da ambulância não havia conseguido diagnosticar. Para eles, a sugestão era quase ofensiva, como se estivessem duvidando da competência dos profissionais ali presentes. Mas Carlos Eduardo, que acompanhava a conversa enquanto monitorava os sinais vitais de Mariana, interveio com a determinação de quem não tinha mais tempo a perder. "Se você sabe alguma coisa sobre motores, pelo amor de Deus, tente", disse, sua voz carregada de urgência e uma pitada de desespero. Foi nesse momento que Ronaldo deixou seu carrinho de lado e se aproximou do motor da ambulância. Seus olhos experientes começaram a varrer metodicamente cada componente visível, suas mãos calejadas tocando cuidadosamente diferentes partes do sistema, enquanto sua mente processava décadas de conhecimento acumulado. O contraste era surreal. De um lado, uma situação de alta tecnologia médica com equipamentos modernos e protocolos sofisticados. Do outro, um homem simples, vestindo roupas gastas pelo tempo e pelo trabalho, que se preparava para aplicar conhecimentos adquiridos na dureza da vida real. Era como se dois mundos completamente diferentes estivessem prestes a se encontrar no momento mais improvável possível. Enquanto Ronaldo iniciava seu exame do motor dentro da ambulância, Mariana sentia as contrações se intensificarem. O bebê não estava esperando por ninguém, e cada segundo que passava aumentava os riscos para mãe e filho. O destino de duas vidas estava literalmente nas mãos de um homem que a sociedade havia escolhido tornar invisível. Com movimentos deliberados e metodológicos, Ronaldo começou sua avaliação do motor da ambulância.
Suas mãos experientes tocavam diferentes componentes, enquanto seus ouvidos captavam os sons específicos que o motor fazia quando João tentava dar a partida. Era como se ele estivesse conversando com a máquina em uma linguagem que poucos dominavam. Primeiro, Ronaldo verificou os níveis de fluidos básicos: óleo do motor, líquido de arrefecimento, líquido de freio, todos estavam dentro dos parâmetros normais. Isso descartava algumas das causas mais comuns de pane mecânica. Suas sobrancelhas se franziram levemente enquanto ele processava mentalmente as possibilidades restantes. Em seguida, ele examinou o sistema elétrico básico. Verificou os terminais da bateria que estavam limpos e bem conectados. Testou alguns fusíveis principais, que também estavam funcionando perfeitamente. O sistema de ignição parecia estar recebendo energia adequadamente, o que o levou a concentrar sua atenção em outras áreas do motor. Enquanto Ronaldo trabalhava em silêncio, concentrado em sua tarefa, os comentários ao redor continuavam. "Isso é ridículo", murmurou um homem de terno que havia parado para observar a cena. "Um catador de lixo tentando consertar uma ambulância. Que falta de seriedade", acrescentou uma senhora que segurava uma sacola de compras. Carlos Eduardo, cada vez mais tenso com o estado da paciente, pediu silêncio ao grupo. "Por favor, deixem o homem trabalhar", disse com autoridade. "Qualquer chance de resolver isso é melhor do que ficarmos aqui sem fazer nada." Sua experiência médica havia lhe ensinado que, em situações extremas, soluções podem vir dos lugares mais inesperados. Ronaldo então direcionou sua atenção para o sistema de combustível. Ele solicitou que João tentasse dar a partida novamente, mas desta vez prestou atenção especial ao som da bomba de combustível. O ruído não era o esperado para um sistema funcionando adequadamente. Havia algo errado na pressão ou no fluxo do combustível chegando ao motor. Com a destreza de quem havia passado décadas trabalhando com máquinas complexas, Ronaldo localizou o filtro de combustível. Sua posição no veículo não era das mais acessíveis, mas ele conseguiu alcançá-lo com algum esforço. Ao examinar o componente mais de perto, identificou sinais claros de obstrução severa. "Aqui está o problema", disse Ronaldo, sua voz cortando através do murmúrio ansioso da multidão. "Filtro de combustível completamente entupido. O motor não está recebendo gasolina suficiente para funcionar." Sua explicação era simples, mas precisa, demonstrando um conhecimento técnico que contrastava drasticamente com as expectativas que as pessoas tinham sobre ele. João se aproximou para ver o que Ronaldo havia identificado. Como motorista experiente, ele sabia que filtros entupidos eram um problema comum, mas que raramente causavam panes tão súbitas. "Tem certeza de que é isso?", perguntou ainda com um tom ligeiramente cético, mas já com uma pitada de esperança na voz. "Absoluta", respondeu Ronaldo com confiança. "Veja aqui", disse, apontando para sinais específicos de obstrução que apenas um olhar treinado conseguiria identificar. O filtro está saturado de impurezas. Provavelmente acumulou sujeira ao longo do tempo e agora bloqueou completamente a passagem do combustível. A explicação técnica de Ronaldo era não apenas correta, mas também demonstrava um nível de conhecimento que impressionou até mesmo João, que tinha experiência considerável com manutenção de veículos de emergência. O catador não estava apenas chutando ou tentando adivinhar. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Carlos Eduardo, que havia se mantido atento à conversa enquanto monitorava Mariana, sentiu uma centelha de esperança. "Você consegue consertar?", perguntou diretamente, sua voz carregada de urgência. A resposta de Ronaldo veio acompanhada de um sorriso confiante que tranquilizou a todos os presentes. "Claro que consigo", disse ele, já se preparando para a parte mais delicada do trabalho. "Só preciso de alguns minutos e de algumas ferramentas básicas." Naquele momento, o homem invisível estava se tornando a única esperança visível para salvar duas vidas que dependiam de sua experiência e habilidade.
Ronaldo avaliou rapidamente os recursos disponíveis para resolver o problema do filtro de combustível entupido. Sua experiência como catador havia lhe ensinado a ser criativo com materiais limitados, e aquela situação não seria diferente. Ele sabia que não tinha acesso a uma oficina completa, mas também sabia que problemas mecânicos muitas vezes podem ser resolvidos com soluções engenhosas. Em seu carrinho de catador, Ronaldo sempre carregava algumas ferramentas básicas que usava para desmontar equipamentos encontrados durante suas coletas. Chaves de fenda, alicates, chaves inglesas de diversos tamanhos, ferramentas simples, mas que nas mãos certas poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte naquele momento. "Preciso desconectar o filtro e limpá-lo", explicou Ronaldo para João, que agora o observava com atenção respeitosa. "Não é o ideal, mas vai resolver o problema temporariamente até vocês chegarem ao hospital." Sua abordagem era prática e focada no resultado imediato, exatamente o que a situação exigia. Com movimentos precisos, Ronaldo começou a trabalhar na remoção do filtro de combustível. Suas mãos, embora marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, se moviam com a delicadeza de um cirurgião. Cada movimento era calculado, evitando o derramamento desnecessário de combustível e minimizando o tempo necessário para a operação. Enquanto trabalhava, Ronaldo explicava cada passo do processo para João, transformando aquele momento de crise em uma oportunidade de aprendizado. "Vê como o filtro está escuro", disse, mostrando o componente removido. "Deveria estar bem mais claro. Isso aqui são anos de sujeira acumulada." A multidão ao redor havia crescido consideravelmente, e os comentários negativos começaram a dar lugar a murmúrios de admiração. As pessoas estavam testemunhando algo extraordinário. Um homem que elas normalmente ignorariam estava demonstrando conhecimentos técnicos que poucos ali possuíam. Para limpar o filtro, Ronaldo usou uma técnica que havia aprendido décadas atrás em suas aulas de mecânica industrial. Com cuidado extremo, ele desmontou o componente e começou a remover manualmente as impurezas acumuladas. Não era o método mais sofisticado, mas era eficaz e principalmente rápido. Carlos Eduardo acompanhava todo o processo enquanto continuava monitorando Mariana, que estava cada vez mais aflita com as contrações intensas. "Quanto tempo mais?", perguntou, sua voz revelando a tensão crescente. "Mais alguns minutos", respondeu Ronaldo sem tirar os olhos de seu trabalho. Durante o processo de limpeza, Ronaldo descobriu que a obstrução era ainda mais severa do que havia imaginado inicialmente. O filtro estava praticamente impermeável, o que explicava a pane súbita da ambulância. Era um problema que poderia ter causado danos maiores ao motor se não fosse identificado e resolvido rapidamente. "Impressionante como ele sabe o que está fazendo", comentou discretamente uma enfermeira que havia parado para observar a cena no caminho para o trabalho. "Quem diria que um catador teria esse conhecimento?", acrescentou um comerciante local que reconheceu Ronaldo de suas passagens diárias pela região. Após limpar meticulosamente cada parte do filtro, Ronaldo iniciou o processo de remontagem. Suas mãos trabalhavam com rapidez, mas sem pressa excessiva que pudesse causar erros. Cada conexão era verificada 2 vezes, cada parafuso apertado na medida exata necessária. "Pronto", disse Ronaldo, fechando o capô da ambulância com um sorriso discreto de satisfação. "Pode tentar ligar agora, mas vá com calma na aceleração nos primeiros metros. O sistema precisa se estabilizar." Sua instrução técnica soava como a de um mecânico experiente orientando um cliente. João se posicionou no banco do motorista, inseriu a chave na ignição e tentou dar a partida. O motor funcionou imediatamente, ronronando suavemente como se nunca tivesse apresentado problema algum. O som do motor funcionando perfeitamente foi recebido com suspiros de alívio e alguns aplausos espontâneos da multidão. Naquele momento,
O homem invisível havia se tornado o herói mais visível de Barra Mansa. Suas mãos calejadas, que a sociedade havia aprendido a ignorar, acabaram de salvar 2 vidas preciosas que dependiam daquele motor funcionando perfeitamente para chegar ao hospital a tempo. Com o motor da ambulância funcionando perfeitamente graças à intervenção de Ronaldo, Carlos Eduardo rapidamente organizou o equipamento médico que havia sido temporariamente deslocado durante a parada forçada. Mariana precisava chegar ao hospital com urgência e cada segundo economizado poderia fazer a diferença entre um parto seguro e complicações graves. João ajustou rapidamente os espelhos retrovisores e verificou os instrumentos do painel, que agora indicavam funcionamento normal em todos os sistemas. A confiança estava estampada em seu rosto, substituindo a angústia que havia dominado seus traços durante os minutos críticos da pane. "Obrigado, muito obrigado", disse para Ronaldo, sua voz carregada de emoção genuína. Ronaldo acenou discretamente, já se afastando para dar espaço à ambulância. "Vão com Deus", disse simplesmente, suas palavras carregando todo o peso de quem compreende o valor da vida humana. Ele observou enquanto Carlos Eduardo subia rapidamente na parte traseira do veículo para continuar assistindo a paciente. A multidão que havia se formado ao redor da cena começou a se dispersar naturalmente, abrindo caminho para que a ambulância pudesse retomar sua jornada urgente até o Hospital São Lucas. Alguns curiosos ainda permaneceram, observando com admiração o homem que havia transformado uma situação desesperadora em uma solução prática e eficaz. Mariana, mesmo em meio às dores intensas do trabalho de parto prematuro, havia percebido toda a movimentação ao redor da ambulância. Através da janela, ela conseguiu ver brevemente o homem de roupas simples que havia resolvido o problema mecânico. Seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão, mesmo sem conhecer completamente a extensão do que havia acontecido. A sirene da ambulância voltou a soar, cortando novamente o ar matinal de Barra Mansa. Desta vez, porém, o som carregava esperança em vez de desespero. João dirigia com renovada confiança, sabendo que o motor estava funcionando perfeitamente e que conseguiriam chegar ao hospital no tempo necessário. Carlos Eduardo mantinha comunicação constante com a equipe médica do Hospital São Lucas, informando sobre o estado da paciente e o tempo estimado de chegada. Os médicos já estavam preparando a sala de parto para receber Mariana, organizando todos os equipamentos necessários para lidar com as complicações de um parto prematuro. Durante o trajeto, que levou apenas mais 8 minutos, Mariana sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O alívio por saber que estava se dirigindo para cuidados médicos especializados e a ansiedade natural de qualquer mãe enfrentando complicações durante o parto. Ela segurava firmemente a mão de Carlos Eduardo, encontrando conforto na presença profissional e humana do técnico. A ambulância chegou ao Hospital São Lucas exatamente 17 minutos após a pane mecânica ter sido resolvida. Se Ronaldo não tivesse intervindo, uma segunda ambulância ainda estaria a caminho. E Mariana provavelmente teria que enfrentar um parto de emergência nas condições inadequadas de um veículo parado no meio da rua. A equipe médica do hospital estava completamente preparada para receber a paciente. Médicos obstetras, enfermeiros especializados, anestesistas e neonatologistas já estavam posicionados, prontos para agir assim que Mariana chegasse às suas instalações. A comunicação eficiente durante o transporte havia permitido essa preparação antecipada. Mariana foi rapidamente transferida da ambulância para uma maca hospitalar e conduzida diretamente para a sala de parto. Sua pressão arterial havia se estabilizado durante o trajeto e os sinais vitais do bebê também mostravam melhora significativa. A chegada a tempo ao hospital havia feito toda a diferença do mundo. Enquanto a equipe médica assumia os cuidados com Mariana, Carlos Eduardo e João se entreolharam com um sorriso de satisfação profissional. Eles sabiam que haviam cumprido sua missão de salvar vidas.
mas também sabiam que o sucesso daquela operação não teria sido possível sem a intervenção inesperada de um homem que a sociedade normalmente prefere não ver. De volta ao centro da cidade, Ronaldo havia retomado sua rotina diária, empurrando seu carrinho pelas ruas como se nada extraordinário tivesse acontecido. Para ele, ajudar pessoas em dificuldades era simplesmente uma extensão natural de sua humanidade, não um ato heróico que merecia reconhecimento especial. No Hospital São Lucas, a equipe médica trabalhou com precisão cirúrgica para garantir que o parto de Mariana transcorresse da melhor forma possível, considerando as complicações que haviam motivado o transporte de emergência. O Dr. Roberto Mendes, obstetra com mais de 20 anos de experiência, assumiu pessoalmente o caso assim que a paciente chegou ao hospital. Os primeiros exames revelaram que, apesar das complicações iniciais, tanto Mariana quanto o bebê estavam em condições estáveis. O estresse causado pela pane da ambulância havia afetado temporariamente os sinais vitais, mas a chegada rápida ao hospital havia evitado que a situação se deteriorasse para algo mais grave. "Vamos conseguir", disse Dr. Roberto para Mariana, sua voz transmitindo a confiança de quem já havia enfrentado milhares de situações similares. "Você e seu bebê estão seguros agora. Vamos trabalhar juntos para que tudo corra bem." Suas palavras trouxeram um alívio imediato para a futura mãe, que finalmente se sentiu em mãos seguras. A sala de parto estava completamente equipada com tecnologia de ponta para monitorar continuamente os sinais vitais de mãe e bebê. Cada batimento cardíaco, cada contração, cada indicador de bem-estar era acompanhado em tempo real por uma equipe altamente capacitada que sabia exatamente como reagir a qualquer mudança no quadro clínico. Durante as próximas 2 horas, Mariana trabalhou bravamente com o apoio constante da equipe médica. As contrações eram intensas, mas controladas através de técnicas modernas de manejo da dor que permitiam que ela participasse ativamente do processo de nascimento sem sofrimento desnecessário. Dr. Roberto observava atentamente cada fase do trabalho de parto, ajustando procedimentos conforme necessário e mantendo comunicação constante com Mariana sobre o progresso. "Seu bebê está ansioso para conhecer o mundo", disse ele com um sorriso encorajador durante uma das fases mais intensas do parto. Às 11h43 daquela manhã, exatamente 3h17 após Ronaldo ter consertado a ambulância, nasceu Helena Santos. Uma menina perfeita, pesando 2,8 kg, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso e saudável. O momento do nascimento foi recebido com lágrimas de alegria por toda a equipe médica. Após as tensões iniciais causadas pelas complicações e pela pane da ambulância, ver mãe e bebê saudáveis foi uma recompensa emocional que tocou profundamente todos os profissionais presentes na sala de parto. Mariana segurou Helena pela primeira vez com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de alívio, alegria e gratidão que não podia ser expressa em palavras. "Ela é perfeita", sussurrou, observando cada detalhe do rostinho de sua filha. "Completamente perfeita." O amor materno preencheu instantaneamente todo o espaço da sala de parto. Dr. Roberto completou todos os procedimentos pós-parto com a mesma precisão que havia caracterizado todo o atendimento. Tanto Mariana quanto Helena estavam em excelente estado de saúde, sem nenhuma sequela das complicações iniciais que haviam tornado o transporte tão urgente. Enquanto a equipe de neonatologia realizava os primeiros cuidados com Helena, Mariana não conseguia parar de pensar no homem que havia consertado a ambulância. Ela sabia, por conversas que havia escutado durante o transporte, que sem a intervenção daquele desconhecido, sua filha poderia não ter nascido em segurança. Carlos Eduardo, que havia acompanhado todo o processo desde o atendimento inicial, aproximou-se de Mariana com um sorriso emocionado. "Tudo correu perfeitamente", disse ele.
Você foi muito corajosa e aquele homem que consertou nossa ambulância, ele literalmente salvou vocês duas. A enfermeira-chefe do centro obstétrico, Sandra Oliveira, que havia coordenado toda a recepção da paciente, ficou curiosa sobre a história da pane da ambulância. Era raro que veículos de emergência apresentassem problemas tão súbitos, e ela queria entender melhor o que havia acontecido. Foi inacreditável, explicou João, o motorista, que havia permanecido no hospital para completar os relatórios obrigatórios. Um catador de lixo diagnosticou e consertou o problema em menos de 15 minutos. Se não fosse por ele, teríamos perdido tempo precioso esperando outra ambulância. A história começou a se espalhar pelos corredores do hospital. Médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos ficaram impressionados com o relato de como um homem simples havia salvado uma situação de emergência médica usando apenas conhecimento prático e ferramentas básicas. Dr. Roberto, após completar todos os procedimentos médicos necessários, também ficou intrigado com a história. É impressionante como soluções podem vir de onde menos esperamos, comentou. Esse homem deveria ser reconhecido pelo que fez. Ele é um verdadeiro herói anônimo. Helena dormia tranquilamente no berço ao lado da cama de Mariana, completamente alheia ao drama que havia cercado seu nascimento. Seus sinais vitais eram perfeitos e todos os exames iniciais indicavam que ela era uma bebê completamente saudável, sem nenhuma complicação decorrente do parto prematuro. Mariana pediu para Carlos Eduardo lhe contar novamente todos os detalhes sobre o homem que havia consertado a ambulância. Ela queria saber seu nome, onde ele trabalhava, como poderia encontrá-lo para agradecer pessoalmente. A gratidão que sentia era imensa e precisava ser expressa adequadamente. Ele se chama Ronaldo, disse Carlos Eduardo. Ronaldo Peixoto. É catador de materiais recicláveis no centro da cidade. Um homem muito humilde, mas com um conhecimento técnico impressionante. Quando ofereceu ajuda, algumas pessoas até riram dele, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Bullying. A descrição fez Mariana refletir sobre os preconceitos da sociedade e como frequentemente julgamos as pessoas pela aparência ou profissão sem conhecer suas verdadeiras capacidades e qualidades. Ronaldo havia salvado sua vida e a de sua filha, mas quantas pessoas realmente o enxergavam como o herói que ele havia se mostrado ser? Naquela tarde, enquanto descansava com Helena em seus braços, Mariana tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de Ronaldo Peixoto. Ela não permitiria que aquele ato heróico passasse despercebido. De alguma forma, ela encontraria uma maneira de retribuir a bondade recebida e garantir que a sociedade reconhecesse o valor daquele homem extraordinário. 3 dias após o nascimento de Helena, Mariana recebeu alta médica com sua filha em perfeito estado de saúde. Durante sua permanência no hospital, ela havia conversado com dezenas de funcionários sobre a história de Ronaldo Peixoto, e a narrativa havia se espalhado por toda a instituição como um exemplo inspirador de humanidade e competência técnica. A primeira iniciativa de Mariana foi procurar informações mais detalhadas sobre Ronaldo através dos socorristas que haviam participado da ocorrência. Carlos Eduardo e João forneceram não apenas o nome completo, mas também informações sobre a região onde ele normalmente trabalhava e os horários em que costumava fazer suas coletas. Mariana descobriu que Ronaldo morava sozinho em uma casa simples no bairro São Luís, uma região popular de Barra Mansa. Ele havia perdido a esposa há 5 anos devido a complicações de diabetes e desde então vivia uma vida reservada, dedicando-se integralmente ao trabalho como catador de materiais recicláveis. Determinada a encontrá-lo, Mariana organizou sua primeira saída após o parto especificamente para procurar Ronaldo pelas ruas do centro da cidade.
Carregando Helena no colo, ela percorreu as principais avenidas da região durante o horário em que os socorristas haviam dito que ele costumava trabalhar. Foi na rua Pouso Alegre, exatamente no local onde a ambulância havia apresentado a pane, que Mariana finalmente encontrou Ronaldo empurrando seu carrinho de catador. Seu coração se acelerou ao reconhecer o homem que havia salvado sua vida e a de sua filha, e ela se aproximou com Helena nos braços. "Senhor Ronaldo", chamou ela, sua voz carregada de emoção. Ronaldo se virou, inicialmente confuso por ser abordado por uma jovem desconhecida que carregava um bebê. Sua expressão mudou completamente quando Mariana se apresentou. "Eu sou Mariana Santos, a mulher da ambulância que o senhor consertou." O reconhecimento foi instantâneo e emocionante. Ronaldo, normalmente reservado, não conseguiu conter a emoção ao ver mãe e filha saudáveis diante de si. "Como estão vocês?" perguntou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao observar a pequena Helena. "Ela é linda, muito linda." Mariana explicou como tanto ela quanto Helena estavam perfeitamente bem e como o gesto de Ronaldo havia sido fundamental para que tudo corresse bem no hospital. "Se não fosse pelo Senhor, não sei o que teria acontecido conosco", disse, sua gratidão evidente em cada palavra. Durante a conversa, que durou mais de 30 minutos ali mesmo na calçada, Mariana ficou impressionada com a humildade e a sabedoria de Ronaldo. Ele falou sobre sua experiência como mecânico industrial, sobre os desafios de trabalhar como catador, mas principalmente sobre sua filosofia de sempre ajudar quando possível. "Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria", disse Ronaldo, minimizando sua ação heróica. "Quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. É simples assim." Sua simplicidade contrastava com a magnitude do que havia feito, demonstrando uma modéstia genuína que tocou profundamente Mariana. Determinada a não permitir que aquele ato passasse despercebido, Mariana perguntou se Ronaldo concordaria em ser entrevistado por jornalistas locais. Sua intenção era divulgar a história, para que outras pessoas conhecessem o exemplo de competência técnica e solidariedade humana que ele representava. Inicialmente relutante, Ronaldo acabou concordando quando Mariana explicou que sua história poderia inspirar outras pessoas a valorizarem mais aqueles que trabalham nas ruas da cidade. "Se isso pode ajudar outros catadores a serem mais respeitados, então concordo", disse ele. Mariana também propôs algo que deixou Ronaldo completamente surpreso. Ela queria estabelecer uma parceria para que ele prestasse serviços de consultoria mecânica para pequenas empresas da região. Sua competência técnica merecia ser reconhecida não apenas socialmente, mas também economicamente. Naquele encontro na calçada da rua Pouso Alegre, duas vidas que haviam se cruzado em um momento de crise começaram a construir uma amizade que transformaria não apenas suas trajetórias pessoais, mas também a percepção de toda uma comunidade sobre o valor e a dignidade de cada ser humano. A história de Ronaldo Peixoto começou a ganhar repercussão quando Mariana Santos contatou o jornal local Diário de Barra Mansa para contar sobre o homem que havia salvado sua vida e a de sua filha Helena. A jornalista Cláudia Pereira, experiente em cobrir histórias humanas, ficou imediatamente interessada na narrativa que combinava drama, superação e reflexão social. A primeira matéria foi publicada uma semana após o encontro entre Mariana e Ronaldo, ocupando uma página inteira do jornal com o título "O Herói Invisível, Catador salva vidas ao consertar ambulância em pane". A reportagem incluía entrevistas com todos os envolvidos no episódio e fotografias de Ronaldo em seu trabalho diário pelas ruas da cidade. A repercussão foi imensa e imediata. Leitores começaram a ligar para a redação do jornal, querendo saber mais sobre Ronaldo, oferecendo ajuda e expressando admiração pela história.
Redes sociais locais compartilharam a matéria centenas de vezes e a narrativa rapidamente ultrapassou os limites de Barra Mansa, chegando a outras cidades da região. 3 dias após a publicação, uma emissora de televisão do Rio de Janeiro contatou Mariana solicitando uma entrevista para um programa sobre histórias inspiradoras. A produtora havia descoberto a matéria através das redes sociais e considerou que a história tinha potencial para tocar telespectadores em todo o estado. Ronaldo, inicialmente desconfortável com toda a atenção, acabou aceitando participar das entrevistas quando percebeu que sua história estava realmente mudando a forma como as pessoas enxergavam os trabalhadores das ruas. Comerciantes que antes o ignoravam começaram a cumprimentá-lo, e algumas pessoas passaram a oferecer água ou pequenos lanches durante seu trabalho. A transformação mais significativa, porém, veio através de uma iniciativa empresarial inesperada. Carlos Mendoza, proprietário de uma rede de oficinas mecânicas na região, procurou Ronaldo após ver a reportagem na televisão. Ele ofereceu uma proposta que mudaria completamente a vida do catador. Um emprego como consultor técnico especializado. Preciso de alguém com sua experiência para treinar meus mecânicos mais jovens, explicou Carlos durante o encontro em sua oficina principal. Conhecimento prático como o seu não se aprende apenas em livros. Você pode fazer a diferença na qualidade do nosso trabalho. A proposta incluía salário fixo, benefícios e a oportunidade de usar oficialmente suas habilidades técnicas. Ronaldo ficou emocionado com a oportunidade, mas também preocupado em abandonar completamente sua vida como catador. Ele havia encontrado dignidade naquele trabalho e não queria que as pessoas pensassem que estava rejeitando sua trajetória anterior. Carlos compreendeu perfeitamente e sugeriu uma transição gradual. A solução encontrada foi inovadora. Ronaldo trabalharia meio período na oficina como consultor técnico e meio período continuaria suas atividades como catador, mas agora também oferecendo serviços de manutenção básica para pequenos estabelecimentos comerciais da região. Era uma forma de honrar seu passado enquanto construía um futuro mais próspero. Mariana, acompanhando toda essa transformação, decidiu formalizar seu apoio, criando um pequeno fundo para ajudar outros catadores da região a desenvolverem habilidades complementares. Ela havia percebido que muitos deles possuíam conhecimentos valiosos que não eram reconhecidos pela sociedade. A Prefeitura de Barra Mansa também se interessou pela história e convidou Ronaldo para participar de um programa municipal de capacitação profissional para catadores de materiais recicláveis. Sua experiência seria valiosa para mostrar que esses trabalhadores possuem dignidade, inteligência e habilidades que merecem reconhecimento e apoio institucional. O que havia começado como um gesto simples de ajuda em uma emergência médica estava se transformando em um movimento de reconhecimento social mais amplo. Ronaldo não era mais apenas um catador invisível. Ele havia se tornado um símbolo de que o valor das pessoas não pode ser medido por sua aparência ou posição social. 3 meses após consertar a ambulância, Ronaldo Peixoto havia se tornado uma pequena celebridade local, mas principalmente havia conquistado algo muito mais valioso: o respeito e o reconhecimento de uma comunidade que aprendeu a enxergar além das aparências e a valorizar a competência e a bondade onde quer que elas se manifestem. 6 meses após o episódio que mudou sua vida, Ronaldo Peixoto se encontrava em uma situação completamente transformada, mas sem perder a essência humilde e solidária que sempre o caracterizou. Sua rotina agora dividia-se entre o trabalho na oficina de Carlos Mendoza pela manhã e suas atividades como catador e consultor mecânico independente à tarde. A oficina havia se beneficiado enormemente da experiência prática de Ronaldo. Os mecânicos mais jovens aprenderam técnicas de diagnóstico que não estavam em manuais técnicos.
desenvolvendo um olhar mais apurado para problemas complexos. A qualidade dos serviços melhorou significativamente e a reputação do estabelecimento cresceu na região. Helena Santos, agora com 6 meses de vida, crescia saudável e forte. Mariana fazia questão de visitar Ronaldo regularmente, mantendo uma amizade que havia nascido em circunstâncias dramáticas, mas que se fortalecia através do respeito mútuo e da gratidão sincera. A pequena Helena sempre sorria quando via Ronaldo, como se reconhecesse instintivamente o homem que havia tornado possível sua chegada segura ao mundo. O Programa Municipal de Capacitação para Catadores, do qual Ronaldo se tornou instrutor voluntário, estava mostrando resultados impressionantes. Dezenas de trabalhadores das ruas haviam descoberto habilidades complementares que lhes permitiram aumentar sua renda e conquistar maior reconhecimento social. A iniciativa estava sendo estudada por outras prefeituras como modelo a ser replicado. A história de Ronaldo havia inspirado a criação de um projeto social mais amplo, chamado Talentos Invisíveis, coordenado por Mariana e apoiado por empresários locais. O projeto identificava habilidades e conhecimentos entre trabalhadores informais da cidade, oferecendo oportunidades de capacitação e inserção no mercado formal de trabalho. Dr. Roberto Mendes, o obstetra que havia cuidado do parto de Helena, convidou Ronaldo para participar de uma palestra no hospital sobre a importância do trabalho em equipe em situações de emergência. "Você nos ensinou que soluções podem vir de qualquer lugar", disse o médico. Sua história é um exemplo perfeito de como cada pessoa pode fazer a diferença. A Câmara Municipal de Barra Mansa aprovou por unanimidade uma moção de aplausos para Ronaldo Peixoto, reconhecendo oficialmente sua contribuição para a cidade. Durante a cerimônia, realizada em uma sessão solene, Ronaldo emocionou a todos ao dizer: "Não fiz nada além do que minha consciência mandava. Ajudar o próximo é obrigação de todo ser humano." Tudi, Carlos Eduardo e João, os socorristas que estavam na ambulância no dia da pane, tornaram-se amigos próximos de Ronaldo. Eles frequentemente o convidavam para palestras em cursos de formação para técnicos de emergência, onde ele compartilhava não apenas conhecimentos técnicos, mas principalmente a importância da cooperação entre diferentes profissionais. A pequena casa de Ronaldo, no bairro São Luís, havia se transformado em um ponto de referência na comunidade. Vizinhos procuravam seus conselhos para pequenos reparos, jovens interessados em mecânica pediam orientação e ele sempre atendia a todos com a mesma generosidade que havia demonstrado naquela manhã decisiva no centro da cidade. 1 ano após o episódio da ambulância, durante o primeiro aniversário de Helena, Mariana organizou uma festa especial. Convidou todos que haviam participado da história: os socorristas, a equipe médica do hospital, jornalistas que cobriram o caso, empresários que apoiaram os projetos sociais e principalmente Ronaldo, o homem que havia tornado tudo possível. Durante a festa, em um momento emocionante, Mariana fez um discurso que resumiu perfeitamente o significado daquela jornada. Ronaldo nos ensinou que heroísmo não tem uniforme, que competência não tem endereço social e que bondade não precisa de reconhecimento para existir. Ele salvou 2 vidas naquele dia, mas na verdade salvou muito mais. Ele salvou nossa capacidade de enxergar o melhor nas pessoas. Helena, agora caminhando com passos firmes, correu até Ronaldo e o abraçou, arrancando lágrimas de emoção de todos os presentes. Naquele abraço inocente de uma criança, estava simbolizado o futuro, uma geração que cresceria sabendo que o valor das pessoas não se mede por aparências, mas por ações, caráter e generosidade. A história de Ronaldo Peixoto havia se tornado lenda em Barra Mansa, mas principalmente havia se tornado lição.
Uma lição sobre não julgar pelas aparências, sobre valorizar conhecimento onde quer que ele esteja, sobre reconhecer que cada pessoa carrega dentro de si o potencial para fazer a diferença no momento certo. Hoje, quando pessoas passam pelas ruas do centro de Barra Mansa e veem catadores trabalhando, muitas se lembram da história do homem que salvou 2 vidas com suas mãos calejadas e seu coração generoso. E assim, a cada dia, a cidade se torna um pouco mais humana, um pouco mais justa, um pouco mais capaz de enxergar os heróis invisíveis que caminham entre nós, esperando apenas uma oportunidade para mostrar que todos nós podemos ser a diferença que alguém precisa. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.